Fundos imobiliários, ações, criptomoedas, nós tivemos vários ativos que foram muito bem agora no mês de abril. Mas será que esses ativos que deram tão legal vão performar bem nos próximos meses? É exatamente sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. E já que eu vou te trazer aqui um conteúdo que vai te enriquecer, meu filho, já deixa aqui aquele beliscão no like. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, você tá bobeando, hein, meu? Já se inscreve e ativa o sininho para você não perder nenhuma atualização aqui do canal. Isso tudo que eu te falei aqui é mais rápido do que você dar uma bitoquinha na sua namorada ou no seu namorado. Sem contar que vai te ajudar a enriquecer. Então, bora pro vídeo. Quem investiu o seu dinheirinho suado agora no mês de abril tá com um sorrisão de canto a canto no seu rosto lindo, né? Pois é, embora no meio desse caminho aí tiveram alguns sustinhos, né? Mas no final tudo deu certo. E os melhores resultados deste mês ficaram com as nossas amadas criptomoedas. Até sexta-feira, dia 28 agora de abril, o Bitcoin acumulou um avanço de 4,66% pelo seu quarto mês seguido neste ano. O desempenho da moeda foi impulsionado pela percepção do mercado e de possível arrefecimento na política de alta de juros dos Estados Unidos, o que ajuda aí a gerar uma dose de boa vontade com ativos de risco em geral. E olha só, mesmo com a crise dos anos passados, 2021 que me diga, viu? Os dados apontam que o otimismo do criptoinvestidor tem voltado gradativamente. Ou seja, o pessoal está começando a voltar a confiar nas criptomoedas. E quando criptomoeda começa a subir, meu amiguinho, aí a gente começa a ler no Instagram: foguete não dá ré, bora enriquecer. Pois é, nós estamos vivendo verdadeiras oportunidades nesses ativos neste momento. Para você ter uma ideia, o gráfico do índice de medo e ganância, que é o que mede o sentimento do mercado de criptomoedas, ele atingiu uma média de 68 pontos. Inclusive, esse nível não era visto desde novembro de 2021, indicando um sentimento positivo para quem ama as criptomoedas. A expectativa em torno da política monetária americana, aliada a fatores locais, também deram um gás aos ativos de risco aqui no Brasil. O Ibovespa, por exemplo, terminou o mês com alta de 2,5%. Enquanto o IDIV, que é o índice de dividendos, avançou 3,89%. Ah, meu Deus do céu! Como eu amo esse indicador no positivo! O começo do mês passado, o mês de abril, foi bem forte após a publicação do IPCA. Mas, como nem tudo são flores, deu uma bela desanimada por conta do arcabouço fiscal. Daí, os investidores foram meio que ficando desanimados, sabe? Aí foi só ladeira abaixo. No dia 11 de abril, a publicação do IPCA, referente ao mês de março, com uma desaceleração considerável, impulsionou o Ibovespa em mais de 4% posteriormente. Contudo, o benchmark perdeu força com especialistas acompanhando a tramitação do arcabouço fiscal. Algumas derrotas do governo, como o caso da taxação de importação com a Shein, por exemplo, adicionaram preocupações de como a União conseguiria compor a receita ao longo do ano para alcançar as metas de resultado primário incluídas no conjunto do arcabouço fiscal. Alguns investidores esperavam que teríamos mais sinalizações, principalmente na parte macro, mas isso foi postergado e pode ser que a expectativa em relação ao mês de abril seja jogada aí para os próximos meses. Entre as maiores altas do mês estiveram as ações Estec, BTG Pactual e Eco Rodovias, com um avanço de cerca de 19%. Enquanto o nosso queridinho atacadista Assaí se destacou com a maior perda da Ibovespa, uma média de 20%. É uma perda considerável, né? O noticiário sobre o arcabouço fiscal e sinais de desaceleração da inflação no Brasil e nos Estados Unidos pressionaram os juros futuros para baixo. Isso também favoreceu os fundos imobiliários.
E o IFIX, que seria o índice que reúne os fundos imobiliários mais negociados ali na B3, subiu 3,52% em abril, compondo aí 83 carteiras no campo positivo e outras 28 no campo negativo. As maiores altas do mês ficaram com os fundos imobiliários de tijolo, que investem em imóveis físicos, um reflexo direto da queda dos juros futuros. E pasmem, este fundo imobiliário, que está longe de ser um dos mais queridinhos e populares do mercado, que seria o Vinci Imóveis Urbanos, com apenas 15 mil cotistas, ostentou uma alta nada menos do que 22% em abril, liderando aí o ranking dos melhores resultados desse mês. O fundo tem imóveis em 4 estados locados para faculdades de grupos como Anima e Cogna. Entre os inquilinos também estão Dasa, Le Biscuit e Americanas. Será que Americanas vai pagar o aluguel desse mês? Preocupante, né? Apesar da alta de abril, boa parte dos fundos de tijolo, especialmente aqueles cujos imóveis têm melhores fundamentos, e quando eu falo melhores fundamentos, estamos considerando localização, especificações técnicas, taxas de ocupação, entre outros indicadores, continua descontados. O que significa que, na visão dos especialistas, nós estamos vivendo oportunidades de comprar fundos imobiliários a preços bem menores do que eles realmente valem. Você investe em fundo imobiliário? Deixa aqui nos comentários qual fundo que mais te agrada. Particularmente, eu gosto muito do MXRF11, embora ele não seja um dos fundos imobiliários de tijolo que deram aí o que falar esse mês. Bom, os especialistas, como eu falei, continuam dizendo que temos grandes oportunidades dos ativos subirem nos próximos meses. Fica aí um spoiler da onde podemos focar os nossos investimentos a longo prazo neste ano. Já na renda fixa, a virada da curva de juros futuros para baixo beneficiou quem já tinha papéis na carteira. No Tesouro Direto, o Tesouro Direto pré-fixado 2033 ganhou uma valorização de 4,78% em abril e o acumulado do ano ficou em 6,18%, enquanto o Tesouro pré-fixado 2029 avançou em 3,74% no mês, um acumulado de 7,18% no ano. Entre os ativos indexados à inflação, que subiu mais foi o Tesouro IPCA mais 2045, com 5,42%. O cenário é bem diferente do balanço do mês passado. Apenas 2 títulos públicos tiveram valorização em março, marcado pela queda de braço entre governo federal e Banco Central. Para você que está meio por fora desse assunto, basicamente o nosso governo federal, a nossa presidência, quer tirar a autonomia do Banco Central, ou seja, o Banco Central hoje determina o momento ideal para que a taxa de juros seja elevada ou que ela caia. Já o governo federal quer tomar essa decisão, deixando aí o Banco Central no comando do governo federal. Isso é muito perigoso, inclusive, caso venha acontecer isso aqui no Brasil, nós estamos... Essa valorização é uma consequência da marcação dos mercados dos títulos públicos. O valor dos papéis é atualizado diariamente na carteira dos investidores, segundo as condições atuais de negociação no mercado. Quando as expectativas é que os juros caiam, como se viu nesse mês, o preço dos papéis tendem a subir, o que leva os resultados para o azul, positivo. Um detalhe importante, só embolsa esses ganhos o investidor que vender os papéis antes do vencimento. Quem preservar na carteira até o final receberá a remuneração acertada no momento da compra do ativo. Aí agora você me fala, mas Israel, e agora? O que será daqui para frente? Esses ativos vão subir, vão cair? Calma que agora nós vamos responder mais ou menos o que os especialistas acham desses ativos. Alguns analistas começaram a ficar mais otimistas sobre a possibilidade de que a taxa Selic finalmente comece a ser reduzida pelo Banco Central. A galera lá da Rico está dizendo que após a reunião com o Copom, que acontecerá na primeira semana de maio,
espera-se uma manutenção da taxa, mas como alguns dados da inflação apontando melhora e com a questão fiscal trazendo mais visibilidade, a gente pode começar a esperar aí uma sinalização de que a Selic pode realmente cair a partir do segundo semestre aí deste ano. Já no PagBank o clima é de cautela. Para o mês de maio, seguimos com uma postura conservadora, por entendermos que não existem grandes catalisadores para uma melhora no cenário macroeconômico global. Isso aí quem falou foi o Bruno Marin em um relatório sobre as ações desse mês. Os analistas ressaltam que há incertezas no ambiente doméstico em relação ao cenário fiscal, principalmente dado que a proposta por arcabouço fiscal se foca mais no aumento de receitas do governo, o que entende-se como um sinônimo de mais impostos, do que um corte expressivo nas despesas. Além disso, mesmo com a pressão do governo em cima do Banco Central, não enxergamos uma avenida clara para quedas expressivas na taxa de juros para os próximos meses. O que eles querem dizer aqui é que mesmo que a taxa caia, muito provavelmente que não vai cair tanto assim como o esperado. E você, qual ativo que mais te interessa esse mês? Criptomoedas, Bitcoin, Ethereum, fundos imobiliários, ações? Escreve aqui nos comentários e bora trocar esse papo aí. Vamos ver se a sua carteira tá alinhada com a minha. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Já compartilhe esse vídeo aqui com todo mundo, principalmente com aqueles seus amigos que adoram investimento. Eu te espero no próximo vídeo. Forte abraço, bora enriquecer juntos. Vem em mim que você enriquece.